Tem pessoas que entram para a igreja achando que são sal de saleiro. Como assim, irmãos? Acha que a igreja é dentro de 4 paredes. Só a igreja é dia de domingo. Ele só é sal no dia que vai ao culto. Que ele lembra de pegar a Bíblia. Que ele lê a Bíblia só na igreja. Ele só ajoelha para orar só na igreja. Ele diz que vós sois o sal da onde, irmão? Ele chamou para ser o sal da terra. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Queria dividir algo que ardeu no meu coração essa semana com os irmãos. Se encontra em Mateus 5, que vai dizer assim, o mestre falando, né, Jesus dizendo, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier sem insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Qual a versão aqui? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Poder se assentar, irmãos. Vós sois o sal da terra. Talvez você diga, irmão, é muito clichê, essa palavra já está batida. Mas, quando Jesus fala isso, ele não está fazendo uma comparação poética. Ele está dizendo para os discípulos uma identificação de uma identidade. Da qual a igreja, com o passar do tempo, tem perdido essa identidade. Quando ele diz que vós sois o sal da terra, vocês são que impedem o mundo de apodrecer. Nós somos o que impede o mundo de colapsar. Que isso, irmão? Sim. Porque se não houver oração, se não houver um povo que ore, um povo que busca, um povo que zele pela palavra, um povo que viva pela palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. E o mundo, em cada vez que se passa, está sem princípios, sem valores, sem propósito, sem ética, sem moral. Deus colocou o povo para temperar a terra com a sua presença. No presente momento, nós temos visto cada coisa estarrecedora acontecer. Mas porque muitos têm perdido os seus valores. O pior de tudo é perder o valor de Cristo. Que eu e você temos sido diante dessa terra, em que nós fomos colocados para um propósito. Na época de Jesus, o sal ele tinha um valor muito precioso. Ele só não dava sabor à comida. Ele era para preservar, para não estragar. E o que nós, como os cristãos nos dias atuais, temos feito para que algumas coisas não aconteçam? Dado o que aconteceu essa semana, eu fiquei me cobrando e perguntando, Deus, será que eu estou salgando a vida das pessoas? Será que eu estou ajudando as pessoas o suficiente para que as coisas não cheguem em situações de colapso? Qual é o meu papel? Qual é a minha parte? O que eu tenho feito como servo, como sal? Será que eu tenho temperado a vida das pessoas? Porque aonde a decadência moral, aonde a falta de Cristo, aonde não se tem mais os valores, é ali que o cristão entra trazendo a palavra, trazendo salvação para a vida das pessoas, falando sobre a salvação e a restauração do Senhor. Aonde há o desespero, nós temos que levar a esperança. Aonde há falta de amor, nós levamos o amor.
Mas talvez você fale assim, isso é difícil. Aonde há trevas, a gente precisa levar a luz. E talvez você diga assim, para mim ou para terceiros, eu faço a minha parte. Todas as vezes que eu vejo cenas em que nós presenciamos no decorrer dessa semana, eu me pergunto o que eu fiz para que aquilo não venha acontecer perto de mim. O que eu tenho feito com aqueles que eu tenho visto se perder? O que eu tenho feito para que a palavra de Deus possa preencher? O que eu e você temos feito? Uma introspecção sua. Irmãos, talvez falte orar mais. Talvez falte jejuar mais. Já reparou que muitas vezes você jejua, você ora por coisas pessoais, busca daquilo que você quer para você? Pelo bem próprio. Por aquilo que é seu, por aquilo que você acha que precisa. Irmãos, eu preciso de um propósito, eu preciso alcançar. Deixa eu te contar uma coisa, Deus não te colocou onde você está por acaso. Deus te colocou onde você está para fazer a diferença. Deus te colocou em lugar estratégico. Mas não adianta Ele te colocar em lugares estratégicos dos quais você não faz aquilo que foi colocado para ser feito. E o maior erro do homem hoje é achar que ele entende o suficiente para tomar as decisões por si e não ouvir o que o Espírito Santo o direciona. Quantos têm se perdido? Quantos com um talento extraordinário? Deixa eu te falar, talvez você fale assim, mas irmão, eu oro, eu jejuo, eu falo da palavra. Tem pessoas, irmãos, que sobem um monte todo dia. Tem pessoas que buscam todo dia. Tem mais poder em Deus do que eu e você junto. E talvez você diga assim, é maravilhoso, ele bota a mão, ele ora, o milagre acontece, as coisas fluem, é extraordinário. Mas você pode falar de Deus, você pode pregar de Deus, você pode fazer tudo, mas se você não falar com Ele, você não o conhece, você fala de quem não o conhece. Hoje eu vejo muitas pessoas falarem de quem não conhece, não falam com Ele, não têm intimidade com Ele, mas acham que são expert em falar dele. Mas não falam com Ele, não o conhecem, não lê a sua palavra, não se direcionam por Ele. E vão perdendo o sabor com o passar do tempo. Irmão, deixa eu te falar, você pode pegar a carne mais cara hoje no mercado. Você pode pegar a carne mais nobre, colocar todos os temperos. Você pode colocar aquele alho. Aí as cozinheiras de plantão já me olham. Você pode colocar aquela cebola. Você pode colocar aquele coentro, aquele cheiro verde. Você pode botar aquele lemon pepper. Você pode botar um cominho. Você pode botar o tempero baiano. Você pode colocar qualquer tipo de tempero. Faça aquela carne sem sal. Você pode colocar todos os temperos do que você possa imaginar. Todos os condimentos que você possa imaginar. Com a carne mais nobre. Se não tiver sal, vai ficar bom? Mas pergunto eu também, se você colocar sal demais, vai ficar bom? Aí que entra a moderação. Irmãos, nós precisamos entender o nosso posicionamento. E deixa eu te falar uma coisa, você não é sal de saleiro. Tem pessoas que entram para a igreja achando que são sal de saleiro. Como assim, irmãos? Acha que a igreja é dentro de 4 paredes.
Só a igreja é dia de domingo. Só a igreja é dia de semana, quando vai ao culto. Ele só é sal no dia que vai ao culto. Que ele lembra de pegar a Bíblia. Que ele lê a Bíblia só na igreja. Ele só ajoelha para orar só na igreja. Isso é sal de saleiro. Deus não nos chamou para ser saleiro. Ele diz que vós sois o sal da onde, irmão? O sal da tua casa? O sal da igreja? O sal da tua família? O sal do teu trabalho? Também. Mas ele te chamou para ser o sal da terra. Qual é o meu e o seu papel como sal? O que você tem deixado de salgar, o que você tem salgado demais? O que você tem atravessado coisas das quais Deus falou, não, chega, para, está botando sal demais. Calma, não é, vai orar, não precisa mais falar. Mas ele não quer vir para a igreja, debaixo do meu teto ele vai ter que fazer o que eu quero, calma. Deixa Deus trabalhar. Tem um velho adágio cristão que diz que tem momentos que a gente fala de Deus para a pessoa. E tem outros momentos que a gente vai falar da pessoa para Deus. Deixa que ele cuida, deixa que ele trata, deixa que ele faz. Se ele liberou uma palavra, essa palavra já está liberada, vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa, só existe uma pessoa que impede a promessa de Deus na sua vida. Você sabe quem é? Você mesmo. E não tem potestade, não tem inferno, não tem ninguém. Ninguém impede o agir de Deus na sua vida. Só você. Então tem gente que está terceirizando, terceiriza. Passa-se os anos, ela não conquista, ela não progride, ela não faz, ela não evolui, ela não avança. E só terceiriza. Ah, mas por que é isso? Ah, mas por que aquilo? Ah, mas por que eu fiz isso? Ah, mas meu filho isso? Ah, minha família aquilo. Aí fica um vitimismo, um ostracismo. Eu sou vítima das circunstâncias. Mentira! Mentira, eu não sou vítima de ninguém. Até um certo ponto, a vida que eu vivo é das escolhas que eu fiz, é do plantio que eu plantei. Até um certo ponto, hoje eu vivo daquilo que eu planto, das escolhas que eu faço, não das escolhas que as pessoas fizeram por mim. Porque até um certo tempo meus pais fizeram escolhas por mim. Pessoas fizeram escolhas por mim. Mas chegou um momento que as escolhas eram minhas. Estão aprisionando a nossa sociedade, essa geração, em terceirizar a culpa. Terceirizar é melhor do que assumi-las. O que eu e você tem falhado? Irmãos, eu não recebi oportunidade. Mentira! Deixa eu te contar um segredo. Todas as manhãs, quando você abre os seus olhos, você sente o ar nos seus pulmões, é uma oportunidade que Deus está te dando para fazer o diferente. Até um certo momento, irmãos, vocês podem terceirizar a culpa. Mas tem momentos que é você. Você que deixou de falar, você que deixou de fazer, você que deixou de plantar, você que deixou de regar. Irmãos, como é que eu rego? Com a persistência, com a perseverança. Você não está vendo nada, você lançou a semente. Entra a fé, perseverança. Por isso que a Bíblia vai dizer que o melhor é o quê, irmãos? É o começo? O melhor é o meio? Qual é o melhor? É o fim das coisas. Porque é no fim das coisas que você consegue ter a consciência daquilo que você plantou, daquilo que você fez, das escolhas que você fez. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor estar num velório, onde é um fim de um ciclo, de uma vida, do que estar numa festa. Porque ali há conscientização.
Ali você começa a fazer uma introspecção. Ali você começa a se analisar. Você começa a perceber das falhas e lacunas das quais você deixou na sua vida. Eu e você precisamos ser sal. Ser sal, o que é ser sal? É exercer com plenitude aquilo que Deus colocar nas suas mãos. É não perder as oportunidades que Deus tem te dado de falar, de pregar. Só que quando a gente vai se misturando, a gente vai perdendo a nossa identidade. Você deixa de fazer a diferença no ambiente ao redor. Quando você vai se misturando, você pode botar vários temperos, mas você sempre vai sentir a falta do sal se você não colocar. Você pode colocar diversos tipos de sabores, mas se não houver sal... um tempero aqui deu um sabor. O sal, na sua essência, faz com que realce os sabores. Aí você sente aquele tempero mais aguçado. Tem muita gente perdendo a influência espiritual. Tem gente que já perdeu o sabor. Ou melhor, já não é um sal no sabor. Fala é como o sino que tine. Deixa eu te falar uma coisa. O sal, ele preserva. O sal, ele dá sabor. Mas se você não viver uma vida espiritual diretamente com o céu, o diabo não tem medo de você. O diabo, ele não tem medo de uma igreja cheia de pessoas. Não tem. Ele teme uma igreja cheia da presença. Se houver presença, 2 ou 3 reunidos em nome dele, o inimigo não se levanta, o inimigo não prevalece, ele tem medo. Mas desde o momento em que eu olho para o meu problema, eu olho para mim, eu questiono os outros, ao invés de questionar a mim, eu vejo olhar e orar pelos outros. O inimigo, ele só observa. E começa a jogar a erva daninha, fazendo com que o sal perca o sabor. Tem gente que perdeu o sabor da própria fé. Tem gente que não faz mais propósito com Deus. Tem gente que a sua fé perdeu a direção. Tem gente que a sua fé não consegue colocar sabor na vida de ninguém. Eu vi de uma época, outrora, que falava com pessoas e as pessoas tinham uma fé tão inabalável que você dizia, caramba, como é que pode? Passa tanta necessidade, mas olha a fé. Está sempre na igreja louvando, bendizendo. Vive uma prosperidade doida, maluca aos olhos humanos. Sim. Porque você vê que não tem nada, mas parece que tem tudo. Pior do que pessoas que vão em busca de tudo, não encontram nada. Assim como o filho pródigo. Ele saiu em busca de tudo e não encontrou nada. Quantas pessoas estão vivendo assim? Essa geração tem vivido assim. Vai em busca de tudo, quer abraçar tudo e não encontram nada. Não buscam nada, não acham nada. Ficam andando em círculos, se perdendo em si. Não tem identidade. Os valores morais, os princípios se perdendo. E pessoas, ao invés de orar, questionam, reclamam, mas não vão lá salgar a vida das pessoas. Não vão fazer o contato. Se o sal não entrar em contato com o alimento, ele não vai fazer a diferença, ele não vai salgar, ele não vai dar o sabor necessário. Precisa-se estar em contato. Como eu já disse,
Você não pode estar no saleiro. O saleiro você está ali, é o sal que não está fazendo diferença. Mas, irmão, não quer me ouvir. Deixa eu te falar. Os irmãos que vão ao mercado. Eu costumo sempre ir ao mercado, eu gosto. Já reparou? O sal é fácil de achar no mercado? Já reparou? Vocês fazem compra. O sal é fácil de achar no mercado? Parece que eles fazem questão de botar várias promoções. Eu não vi até hoje, irmãos, na minha idade pregressa, que eu não venho ao caso. Pergunto eu a vocês, eu nunca vi uma promoção de sal. Eu não vi nesse aniversário do Guar, esses mercados aí, eu não vejo o sal em promoção. Tem promoção de arroz, tem promoção de feijão, tem promoção de leite, tem promoção de tudo quanto é coisa, mas não tem promoção de sal. E parece que eles fazem questão que a gente não compre o sal. Porque tu chega pro camarada, onde tem sal, irmão? O sal está lá embaixo. O sal parece que eles fazem de brincadeira, parece que eles escondem o sal. Parece que não é para comprar o sal. Parece que o sal tem que ser a última alternativa, ou tem que ser o último item a você colocar no carrinho. Você procura, não acha sal. Teve uma época, irmãos, que as pessoas foram se dar conta do sal quando o sal ficou caro. Ficou num preço bem salgado. Muito salgado. E talvez você diga, irmãos, ele não está me ouvindo. Ele não está fazendo questão. Mas você só precisa liberar a palavra. Assim como aquele sal lá no final da prateleira. As pessoas podem querer pegar biscoito, podem buscar a carne no seu carrinho de compras existencial. Elas podem pensar sempre em tudo que elas precisam. Mas em um momento elas vão ter que lembrar do sal. Não dá para se levar um carrinho cheio e pensar em fazer almoço, janta, seja comida salgada que for sem sal. Em algum momento da sua vida existencial, ela vai precisar do sal. Ela vai precisar da palavra, ela vai precisar daquele que persevera, aquele que preserva a palavra, os princípios de Deus. Somos eu e você. O evangelho é movimento, irmãos. Não é para nós ficarmos parados. É para falar, profetizar, orar, jejuar, ler a palavra, buscar a palavra, influenciar pessoas. Precisamos influenciar pessoas. O que eu e você temos influenciado? O que nós temos influenciado? O teu ministério tem influenciado em quê? A sua vida tem influenciado em quê? As pessoas têm te olhado, têm te visto e falado, você como aquela pessoa. Os meus filhos, os seus filhos têm te olhado como exemplo. A maior influência que você começa a ser na vida de alguém é na sua casa. As pessoas à sua volta, seus familiares. É quando você começa a temperar o ambiente que você vive. Quando você tempera, começa a ver cura, começa a ver transformação, você consegue preservar vidas, pessoas começam a mudar o rumo da sua vida, começam a olhar para outras coisas, ao invés de olhar para as coisas mundanas, começam a olhar para as coisas de Cristo. Começam a serem transformadas pela palavra do Senhor. Será que eu e você temos feito o mínimo? Seja o mínimo para que a nossa volta nenhuma vida colapse. Que não haja colapso na nossa família. Que não haja colapso nas pessoas que vivem ao nosso redor. O mundo está colapsando, as coisas estão normais. Tem gente olhando certas coisas com muita naturalidade. Tem gente vendo vidas descendo à sepultura
uma coisa normal. Para aquela cena eu olhei e fiquei me perguntando, quantas daquelas vidas já ouviram falar do Senhor? Quantas daquelas vidas já foram tocadas por Cristo? Quantas daquelas vidas já receberam palavras dizendo, muda tua história? Esse não é o caminho. O mais interessante é que eu recebi um vídeo de uma pastora, de um amigo pastor, em que alguns daquelas vidas estavam naquela roda. E ela era mãe de um daqueles meninos. Não sei quanto tempo atrás faz esse vídeo. Sinceramente, eu não procurei saber. Mas ela chorava dizendo, muda a tua vida. O diabo quer ceifar a vida de vocês. Eu olho para você, eu vejo pastor, eu olho para você, eu vejo pastor, evangelista, homem de Deus. E ela começou a profetizar, olhando nos olhos, e você via aqueles homens com as armas chorando, se quebrantando. Mas as amarras, as algemas não os deixaram sair dessa vida. Não é fácil. Não é fácil. Mas aquela mulher procurou ser sal. E eu acredito que muitos deles, no momento em que a sua vida estava por um fio, eles lembraram da palavra. Eles lembraram de quando a mãe chorava. Deixa eu te contar, tem relatos de jovens em que a mãe estava de joelhos e tiveram livramento por conta dessa atitude. Mas até quando? Até quando? Cochearás entre dois pensamentos. Até quando ficarás algemado? Eu olho para aquela cena e falo, Senhor, quantos livros deixaram de ser escritos? Quantas ministrações deixaram de ser feitas? Quantas oportunidades deixaram de ser dadas? Quantos homens transformadores se foram naquele momento? Eu olho para aquela cena e fico me perguntando, o que deixou de ser feito? Quem lacuna ficou? Na onde eles eram para estar? Quantas famílias estão chorando? Quantas das vezes eles ouviram que aquilo ali era o fim deles, mas existia uma salvação. Mas, pasmem, tem muitos irmãos, muitos ali, que não tiveram sal para salgar a vida deles. Cresceram à margem, as oportunidades foram abraçando, só que eles enxergavam oportunidade aonde era abismo. Deixa eu te falar porque eu sei do que eu estou falando, eu falo por conhecimento de causa, de quem viu e cresceu dentro de uma comunidade. Para muitos é oportunidade. Tem abismos que se apresentam como oportunidade. E a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro, e aí ele vive de abismo em abismo, olhando os abismos como oportunidade. E as oportunidades como abismo. Porque vai desprender tempo, força, abrir mão. E o abismo te dá facilidade. A queda é livre. A gravidade te leva. Não tem tanto esforço. Oportunidade é porta. É forçar. É manter perseverança.
E talvez você no seu pedestal de saleiro, como um sal que vive dentro de um saleiro, acha que você não precise chegar até eles para fazer a sua parte, mas você precisa sair do seu saleiro existencial e começar a ter propósito, a começar a ter contato, a começar a salgar, a falar. Ei, eis que está chegando o tempo. Para muitos daqueles veio aquela palavra, louco! E se hoje pedir a sua alma? Eu digo para vós nessa manhã, louco, e se hoje pedir a tua alma? Aonde você vai? É por isso que naquele grande dia você vai ver grandes nomes que fizeram coisas extraordinárias, fizeram coisas mirabolantes, em que vão dizer assim, eu no nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu profetizei. Fez em nome dele, mas não o conhecia. Quantas das vezes você fala de pessoas das quais você não conhece? Vivemos um tempo tão fútil, onde pessoas seguem pessoas das quais elas nem o conhecem. Elas idolatram pessoas das quais elas não conhecem. Eu vi de uma geração em que se zelava pelo exemplo, onde você olhava para o lado, tinha do lado, essa pessoa te orientava, essa pessoa com a sua vida te influenciava. Hoje você abre o celular, fica vendo vídeo de pessoas se consumindo de mentiras e fantasias que elas te contam e você começa a se deslumbrar por elas. E começa a ser fantoche. Começa a ser fantoche. O que eu e você temos feito para influenciar? Não precisa ser influência, irmãos. Nós precisamos ser influenciadores em Cristo. Para Cristo. Mas você só influencia alguém a Cristo se você o conhece. Se você sabe quem ele é. Se você já passou por diversas fases da vida em que ele se manifestou nessas fases, ao qual ele se mostrou para você. Na tempestade, no deserto, na bonança, na escassez. Você experimentou das várias fases em que Cristo sempre se apresentou, até naquelas fases das quais você achou que ele não estava lá. E no final você viu que ele todo o tempo esteve lá. Ele nunca te abandonou. Como aquela historinha da pegada na areia. Você o tempo todo achou que andou sozinho. Quando você olha para a areia, não tinha 2 pegadas, tinham 4. Mas nós não devemos ser como aqueles homens do caminho de Emaús, que caminharam, falaram, se lamuriaram, e estavam o tempo todo com o mestre, eles só perceberam depois. Quantas pessoas têm vivido assim, como aqueles homens no caminho de Emaús? Falam de alguém, está com ele, mas não conhecem, não sabem quem ele é. Pessoas que acham que têm um domínio de alguma coisa. Está muito longe do que você tem visto? Pessoas falarem daquilo que não conhecem, achar que influencia daquilo que há. Não tem um conhecimento empírico, muito menos o teórico. Tem um conhecimento frajunto, mas envolto de belas palavras ou de uma boa oratória, começa a influenciar você a acreditar nela. E você acredita. Tem se trabalhado muito nos dias atuais, ainda mais com influência para vender as coisas. Eles sempre querem te enganar pelo encantamento. Então eles começam a gerar gatilhos na sua mente, com certas imagens, com certos ornamentos. Começa a colocar algumas coisas no cenário
em que os seus olhos começam a ter o contato com aquilo e você começa a achar que aquilo está trazendo um status, está trazendo uma veracidade, está trazendo uma verdade naquilo que ele está dizendo. Mas é tudo mentira. É tudo falácia. Mas o meu e o seu papel como sal é levar o sabor do reino de Deus. Mas como é que eu levo o sabor do reino se eu não sei qual é o sabor do reino? Se eu não sei qual é o meu papel, se eu não sei qual é o meu posicionamento? Se eu não sei realmente do lado de quem eu estou andando, se eu estou no caminho de Emaús, me lamuriando, falando, chorando, e não reconhecendo a voz daquele que um dia eu ouvi a voz, eu sei quem é, eu já estive com ele, eu já me relacionei com ele. Tem gente vivendo com a vida cristã de relações passadas. Tem gente que fala do passado como se fosse ontem. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço uma pessoa categoricamente, em que quando ela fala de Cristo, ela fala de um passado como se fosse recente. Mas já se passou anos e ela está estagnada no mesmo lugar. E vive definhando na sua própria mentira. Em dizer que conversa com Cristo, mas não vive Cristo. É tão fácil você falar dele, mas não viver ele. E como é que você vive Cristo? Sendo servo. Porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, veio nessa casca humana para mostrar para mim e para você que nós somos capazes, que nós conseguimos, que não vai ser fácil. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas eu e você precisamos ser a resposta de Deus para essa geração. Se você não assumir o seu papel, eu sou resposta de Deus para essa geração. Eu. Não é ele, não é fulano, não é ciclano, não é o pastor, não é o apóstolo, não é o presbítero, não, sou eu. Eu sou resposta para a minha geração. Eu sou resposta da oração de alguém, do preço de alguém. Então eu preciso valorizar a oração, a busca de alguém pela minha vida, sendo resposta para as outras pessoas e fazendo o mesmo com outras pessoas, orando e levantando pessoas, sendo intercessor de pessoas. Nós temos que ser a diferença no mundo indiferente. Nós temos que ser aqueles que guardam os princípios, que guardam os valores. Estão deturpando as coisas e as pessoas estão aceitando. O pior de tudo, aqueles que se dizem servos de Deus estão aceitando de uma maneira muito passiva. Por quê? Porque esqueceram de ter o contato com Cristo. Elas nem sabem mais quem são Cristo. E não sabendo quem é Cristo, elas começam a abraçar, a aceitar tipos de coisas que não condiz com a palavra. Não tem interpretação. Descriou a família. A família é o alicerce. A família é base. Mas estão dizendo para mim e para você que essa família que Deus criou no Éden é coisa do passado. A família faz mal. Uns dias atrás eu vi um vídeo de uma mulher numa palestra, uma jornalista dizendo que família faz mal. O sentido de família faz mal. Tem levado as pessoas à ruína, a pensamentos retrógrados, a pensamentos tacanhos, a pequenar. Essa visão frajunta de família, pai, mãe, filhos, isso já está ultrapassado, isso já acabou. Ei, isso é estratégia do diabo para querer destruir
a essência daquilo que Deus criou. E cadê o sal da terra fazendo essa diferença? Cadê os inconformados? Cadê os reformadores? Para fazer a reforma, não se conformando. Como Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo. E tem gente se conformando, tem gente ouvindo aberrações e aceitando. Como pode isso? Como você pode ouvir certas coisas depois de você ter um encontro com Cristo, saber da essência dele, saber dos valores dele, saber daquilo que ele criou para nós, como sociedade, como família. E dizer, não, isso é normal, os tempos mudaram. Irmãos, a gente vive outro tempo, essas coisas perderam o valor. Não vos conformeis. Eu não me conformo. Eu não vou me conformar. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou resposta de Deus. Nós precisamos transformar pela renovação do vosso, mas se você não renovou seu entendimento na palavra, realmente você vai ser presa fácil. Se o teu entendimento não for reformado em Deus, baseado na palavra, ele deixou a palavra dele para que nós esmiuçássemos, estudássemos a palavra, nos esmerássemos nela, para que nós fôssemos renovados pela renovação do nosso entendimento. Mas tem gente que não tem entendimento renovado. Tem gente que tem sido presa fácil. Deixa eu te falar uma coisa. O sal, ele dá sentido ao lugar onde Deus o plantou. Aonde Deus te plantou, você precisa dar sentido. Você precisa fazer diferença, seja no teu trabalho, na tua família, aonde você estiver. Aonde Deus te plantou ali, você precisa fazer a diferença. Eu e você fomos plantados em lugares estratégicos. As pessoas não passam na nossa vida em vão, irmão. Há ciclos que precisamos fechar na nossa vida, mas em todos eles nós precisamos ser sal. Nós precisamos temperar a vida de alguém, nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos mudar com o objetivo que as pessoas lembrem. Alguém falou de Jesus para mim. Alguém falou que ele vai mudar a minha história, alguém falou que ele vai transformar a minha casa, transformar a minha vida. Eu creio no Deus. Para de se distrair, para de dar lugar para o cansaço, para de olhar para as distrações da vida. As distrações têm tirado o brilho dos teus olhos. Tem gente se distraindo, tem gente que está nem percebendo que está sendo algemado, está sendo presas fáceis para o inferno. Comece a ser um reformador. Tem gente influenciando sem ter nada para influenciar. Tem gente mudando mente de pessoas sem nada para acrescentar. E nós que somos sal, não temos feito o nosso papel. Se você continuar no capítulo 5, lá no versículo 14, ele vai dizer, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Quando nós somos sal, automaticamente nós somos luz. Nós iluminamos a treva na vida de alguém. Nós começamos a dar norte, direção, trazer novas perspectivas, trazer nova visão, fazer com que essas pessoas parem de olhar o abismo como oportunidade e realmente enxergar as oportunidades como oportunidades.
Comece a abrir janelas na vida das pessoas, para que elas comecem a ver novos horizontes. E olhando novos horizontes, elas começam a enxergar as portas das oportunidades das quais Deus tem dado e entrar por elas, e adentrar por elas. Não nos abismos em que o inferno tem proposto. Faça a sua parte. Comece a transformar. Comece a ser um transformador. Comece a ser sal na vida das pessoas. Para de ser uma distração. Para de se distrair. Tem gente que é distração na vida das pessoas. É um mero entretenimento. Que as pessoas ficam rindo. Não tem nada para oferecer. Não tem nada para dar. Mas que quando a transformação entre de verdade na nossa mente, através da palavra, através do Espírito Santo, nós possamos transformar, nós possamos mudar a vida das pessoas. Que eu e você, a partir de hoje, a partir dessa manhã, diante dessa mesa posta, é um memorial do sacrifício de Cristo, nós possamos ser transformadores, influenciadores, sal e luz na vida das pessoas. Amém, irmãos? Chega de se distrair. Chega de dar lugar para o cansaço. Chega de choro. Chega de vitimismo. E comece a tomar posse daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Comece a viver o sobrenatural. Experimentando o sobrenatural, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. E vivendo o extraordinário, você começa a salgar a vida das pessoas. Porque elas vão olhar e vão falar assim, ele mudou o ambiente. Você chega, as coisas se transformam. Aquilo que estava sem sabor começa a ter sabor. Começa a ter um tempero. Agora sim eu consigo sentir o sabor do tempero. Porque o sal que está na sua vida começou a trazer um norte para mim. Amém? Vamos ceiar em nome de Jesus.